Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estamos estudando, tudo bem? Como andam os nossos estudos? Estamos fazendo muito exercícios? Não? Então nós temos que nos dedicar mais um pouquinho, não é assim? Não é assim que se aprende? Quanto mais melhor, não é? Vamos baixar provas, vamos fazer mais exercícios, vamos buscar mais atividades, de modo que nós consigamos tirar nossas dúvidas, tá certo? Hoje o nosso assunto é pronome. Por que essa abordagem do pronome? A banca CESP gosta muito de trabalhar esse tipo de assunto, principalmente quando nós fazemos referência à relação da oração adjetiva. Não sei se vocês lembram, mas quando a banca aborda esse tipo de oração, ela sempre dá ênfase a um tipo de pronome que é chamado de pronome relativo. Esses pronomes sempre caem em nossa prova, principalmente por causa da pontuação. Uma vez que, devido à pontuação, a nossa oração, que é adjetiva, encabeçada por um pronome relativo, também é trabalhada aí em relação à pontuação, uma vez que é classificada de acordo com a pontuação empregada. Então, pronomes é um assunto muito importante, além de trabalharmos a regência. Você sabia que quando nós trabalhamos pronome, principalmente o pronome relativo, nós mexemos um pouquinho de regência? Pois é, nós também trabalhamos regência quando se trata do pronome pessoal do caso reto, do pronome pessoal do caso oblíquo, uma vez que estes pronomes também podem exercer a função de complemento. No mais, o que é regência? É o emprego de uma preposição que pode ser trabalhada com um pronome, não é? Esse pronome aí exercerá a função, então, de complemento e essa mesma relação nos remete à regência, uma vez que nós achamos regência muito difícil e o que é praticamente é o emprego correto de uma preposição. Quem receberá essa preposição? Depende da construção. Pode ser o teu pronome, no caso, o pronome pessoal, não é? Que vai exercer, de certa forma, uma função de complemento, pode ser o teu pronome relativo, que trabalha a questão da oração adjetiva e por aí vai. Então, o que é que a gente tem que prestar atenção? Como empregar esse pronome, de que forma eu posso classificar esse pronome e qual é a função sintática este ou aquele pronome exercerá em sua construção. Esse assunto, mais uma vez eu repito, é um assunto muito abordado em nossas provas, principalmente porque quando se fala em pronome, a gente abre aí um leque de outros assuntos afins, como eu já falei agora, a questão da regência, a pontuação, a questão também do complemento, seja ele verbal, seja ele nominal. O emprego do pronome também exige de você um conhecimento mais amplo, um conhecimento também específico, uma vez que nós já estamos acostumados a determinados tipos de pronomes exercerem uma função sintática ou outra. A partir do momento em que começaremos a estudar esse assunto, você vai perceber que o pronome em si pode exercer determinadas funções sintáticas as quais nós desconhecíamos. Este é o nosso objetivo da nossa aula de hoje, tá certo? Vamos começar? Nosso assunto, então, é pronome, nosso material. Pronome é o vocábulo que, ao pé da letra, significa no lugar do nome. Valendo chamar a atenção de vocês que este nome será o nosso substantivo, certo? Vou marcar aí. Ora, fica no lugar do nome, não é? Deste modo eu chamo o pronome de pronome substantivo e quando determina o nome, nós iremos chamá-lo de pronome adjetivo. Vejam bem, quando nós falamos em pronomes, nós precisamos, a princípio, determinar a função deste pronome. Não a função sintática, mas sim aquela função que vai remeter você a uma construção chamada de pronome substantivo ou de pronome adjetivo. Este é o primeiro passo. Qual é a diferença entre um pronome substantivo e um pronome adjetivo? No primeiro relacionamento, no caso, quando eu tenho um pronome substantivo, a função deste pronome é substituir o substantivo. Por exemplo, Maria gosta de ler. Ela prefere os clássicos. Perceba, ela está então substituindo Maria, que neste caso exerce a função de sujeito. Não posso esquecer que o nosso pronome vai exercer uma função sintática, não é, específica dentro de um contexto. Quando eu falo em pronome adjetivo, esta relação me remete, então, àquele pronome que acompanha o substantivo. Aquela casa será demolida. Percebam que o meu substantivo
é casa e aquela é o pronome adjetivo, uma vez que acompanha o substantivo. Esta determinação é muito importante, principalmente quando nós trabalhamos regência, não é? Existe uma relação quando se faz menção à função do emprego do acento grave. Nesse caso, chamaremos de crase, que é o nome mais comum. O que se aborda em relação ao pronome? Primeiro, que diante de pronomes é proibido o emprego do acento grave. Porém, em determinados casos específicos, este emprego será obrigatório. Veremos isso aí um pouquinho mais adiante. Existe uma construção que te diz que este acento grave é facultativo. Ora, o que é o facultativo? É se você usar está correto, se você não usar está correto também. Neste caso, entra a relação do pronome possessivo. Por exemplo, eu me referi à minha irmã. Este a pode receber o acento crase, no caso o acento grave, ou não, vai depender da construção. Por que isso? Quem se refere a. Minha é um pronome possessivo feminino e diz a você que o emprego é opcional. Porém, esta regra é quebrada devido a uma simples construção. Qual? Só será facultativo o emprego do acento grave se o teu pronome possessivo for adjetivo e não como as nossas gramáticas especificam, não é? Por exemplo, quando eu digo, quero uma casa semelhante à tua casa. Percebam que o tua é um pronome possessivo, é adjetivo porque acompanha casa, que é o substantivo. Neste caso, o emprego do acento grave é opcional. Eu posso então dizer, quero uma casa igual a, não é? Com acento, a tua casa. Ou posso dizer que quero uma casa igual à tua casa. Um com acento grave e outro sem. Porém, se este substantivo, que é casa, for então substituído pelo pronome substantivo, aquele que substitui o substantivo, não é assim? Quero uma casa igual à tua. O acento aí agora passa a ser obrigatório. Por que isso? Porque esse pronome, então, aí te diz que o acento grave é obrigatório. Exatamente porque ele é um pronome substantivo. Perceba, quero uma casa igual à tua casa, pronome possessivo adjetivo. Quero uma casa igual à tua. Muito cuidado naquela relação que te diz assim, é opcional, o pronome não é possessivo, não é feminino, então você usa se você quiser. Cuidado aí. O detalhe é exatamente a relação da função deste pronome. Quando tu falas, então, que meu pronome, o empregado no contexto, é um pronome substantivo, independente de este pronome ser possessivo, a crase é obrigatória. Se o teu pronome for um pronome adjetivo, aí sim você usa se você quiser. Muito cuidado quanto a esta estrutura, tá certo? Voltemos ao nosso slide. Todo pronome tem uma função sintática que pode ser própria do substantivo. Que função é esta? O meu substantivo, quando trabalhado na sintaxe, pode ser, então, um sujeito, um objeto direto e um objeto indireto. O que isso quer te dizer? Que dependendo da função do substantivo no contexto, e se esse substantivo for substituído por um pronome, a função do pronome será a mesma função exercida pelo substantivo. Se o teu substantivo, então, for um sujeito, então este pronome será sujeito. Se teu substantivo for um objeto, seja direto ou indireto, então o teu pronome terá também a função de objeto direto ou indireto. Vai depender do contexto. Percebam a oração que eu disse agora há pouco. Maria gosta de ler. Ela prefere os clássicos. Então, quem é que gosta de ler? Maria. Quem que prefere os clássicos? Maria? Não, ela. Tu tens aí agora a presença de um pronome que está exercendo a função de pronome substantivo, uma vez que substituiu Maria, não é assim? Enquanto sintaxe, função de sujeito. É isso que eu te chamo a atenção. Vamos voltar ao slide. Então, nós sabemos que nosso pronome tem a função sintática própria do substantivo,
ou também terá a função sintática própria do adjetivo. Que função será essa? Ou adjunto, adnominal, ou predicativo, que seja então do sujeito ou do objeto. Valendo chamar a atenção de vocês para o seguinte: o que é o predicativo? O emprego do predicativo consiste também ao emprego de um verbo chamado de verbo de estado, tá certo? Então, esse verbo de estado pode passar para você um estado que seja modificado ou permanente. Este estado, que é chamado de predicativo, esta relação também pode ser atribuída ao nosso pronome. Então, muita atenção quando formos trabalhar pronome em relação à sua função sintática, tá certo? Continuemos. Os exemplos aqui, então, olha, este produto é importado. Preste atenção. O que é importado? Este produto. Produto aqui é o meu substantivo exercendo a função de sujeito. Ora, como a unidade é o substantivo, tudo aquilo que acompanha o substantivo, neste caso o nome, é chamado de adjunto adnominal. O que foi que aconteceu? Nós temos um pronome que acompanha o substantivo, neste caso será chamado de pronome adjetivo, cuja função sintática é de adjunto adnominal exatamente por estar acompanhando o substantivo. Agora percebam, isto é importado. O que é importado? Olha a resposta. Isto. Por substituir produto, neste caso, que é o meu substantivo, chamamos de pronome substantivo, cuja função agora é de sujeito, tá? Cuidado aí. Vamos embora. Como eu classifico, então, os pronomes? Vejam só. A princípio, nós precisamos determinar quais são as pessoas do discurso. Primeira, segunda ou terceira. É comum, em nossa linguagem coloquial, nós misturarmos estas pessoas do discurso. Então, quem é quem aí na questão? A primeira pessoa é quem fala, eu, nós. A segunda pessoa é com quem se fala, tu e vós. A terceira pessoa é de quem se fala, ele ou eles. Precisamos muito atenção nessa relação. Precisamos muito prestarmos atenção nesta relação, uma vez que nossa linguagem coloquial nos permite aí misturarmos essas pessoas do discurso. E é exatamente aí que a banca tenta me derrubar. De que forma? Por exemplo, eu digo assim, Maria, eu te vi com o seu pai. Olha só, Maria, eu te vi com o seu pai. Houve então a quebra da uniformidade pronominal. O que vem a ser uniformidade pronominal? Nós temos que trabalhar em todo o contexto, primeira pessoa com primeira pessoa, segunda pessoa com segunda pessoa e terceira pessoa com terceira pessoa também. Isso se chama uniformidade pronominal. Ora, se eu sou a primeira pessoa, portanto, quem fala, quando eu disse Maria, Maria é a segunda. O emprego do primeiro pronome, Maria, eu te vi. Foi perfeito. Mas houve a quebra da uniformidade quando eu disse com seu pai. Ora, se Maria é a segunda pessoa, ou seja, com quem eu falo, o seu aí não caberá nesta construção. O seu nos remete a uma terceira pessoa. Na verdade, eu deveria ter dito, Maria, eu te vi com o teu pai. Para aí, neste caso, conservarmos a uniformidade pronominal. Lembrando a vocês o seguinte, se eu quebro a uniformidade, eu destruo todo um contexto. Muito cuidado com isso. Se eu quebro a uniformidade, eu posso até errar a regência. Então, o emprego do pronome aí é muito importante. Perceba, se eu disser assim, Maria, eu vi Felipe com seu pai. Olha só, Maria, eu vi Felipe com o seu pai. O que foi que aconteceu? Em meu contexto, eu já incluí uma terceira pessoa. Eu sou a primeira, eu falo. Maria é a segunda, com quem eu falo. Felipe é a terceira, de quem eu falo. Agora, como se aí nesta construção,
como se trabalha a questão da ambiguidade. Percebam, quando eu digo Maria, eu vi Felipe com o seu pai. Se Maria não prestar atenção, Maria vai dizer, com meu pai? Mas na verdade eu não falei com o pai de Maria, eu falei com o pai de Felipe. Trocando em miúdos, o que foi que eu tenho aí em uma relação? Maria, eu vi Felipe com o pai dele. Porque se o pai fosse de Maria, como seria a unidade frasal? Maria, eu vi Felipe com o teu pai. Então, isso aí gera uma certa ambiguidade, uma vez que nós, em nosso dia a dia, a nossa linguagem coloquial nos faz trocarmos o teu pelo seu. E a banca vai exigir esse conhecimento de você. Então, muita atenção. Se eu emprego o seu, é porque eu estou envolvendo uma terceira pessoa ou eu troquei o meu pronome. Percebam, Maria, eu vi você. Preste atenção. No primeiro exemplo eu disse, Maria, eu te vi. Segunda, agora eu estou dizendo, Maria, eu vi você. Então eu tenho uma terceira pessoa, não é? Um pronome de terceira pessoa, melhor dizendo, exercendo a função de um pronome de segunda. A minha linguagem coloquial permite isso? Numa boa. A que relação, então, eu faço a referência quando eu utilizo a expressão você? Entra, então, o seu. Maria, eu vi você com o seu pai. Na verdade, o seu, aí empregado, não concordará mais com Maria, e sim com você, que é um pronome de terceira, exercendo a função de um pronome de segunda. Se nós conservarmos a primeira pessoa com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, o singular com o singular e o plural com o plural, conservaremos aí, então, a uniformidade pronominal. Estamos entendidos? Continuemos, vamos voltar ao slide. Classificação dos pronomes. Pronomes pessoais. Né? Neste caso, nós iremos falar dos pronomes pessoais do caso reto. Vamos fazer aí essa observação, não é? Pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo, que na sequência eles irão aparecer. Então, o que vem a dizer o meu pronome chamado de pronome pessoal? É aquele pronome que representa as três pessoas do discurso. Foi isso que eu acabei de falar a vocês. Então, a pessoa que fala, a pessoa com quem se fala e a pessoa de quem se fala. Muito cuidado que isso aqui pede uma uniformidade pronominal, tá? Muito cuidado quanto a isso. Estes pronomes se dividem em pronomes pessoais do caso reto e pronomes pessoais do caso oblíquo. Regra geral me diz o seguinte: todos os pronomes pessoais do caso reto exercerão a função de sujeito ou de predicativo do sujeito, enquanto os pronomes pessoais do caso oblíquo exercerão a função de complementos, sejam então objetos diretos, indiretos, adjuntos ou simplesmente complemento nominal. Nós poderíamos aí até acrescentar, não é? Complemento nominal. Opa, quase que não dá. Deu. Agora prestem bem atenção. Isso aí é uma regra. Pronomes pessoais do caso reto. Por que são assim chamados? Porque exercerão a função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Por que são assim chamados? Porque exercerão a função de complementos. Agora, prestem bem atenção. Isto é uma regra, mas em nossa gramática, toda regra é passível de uma quebra. O que isso quer dizer? Que nem sempre é a função habitual, tá? É a regra geral. O pronome pessoal do caso reto exerce a função de sujeito, mas haverá uma situação ou outra em que o teu pronome pessoal do caso reto exercerá a função de complemento, ou seja, trocará a função, não é, de acordo com o contexto. A mesma coisa acontece com o oblíquo. Nós sabemos que o pronome oblíquo exerce a função de complemento, mas haverá uma situação e outra em que este mesmo pronome exercerá a função de sujeito. Atenção, tá bom? Voltemos ao slide.
Pronomes pessoais do caso oblíquo devem obedecer a certas regras de colocação, que nós chamaremos aí de sintaxe de colocação. O que vem a ser essa sintaxe? Próclise, ênclise e mesóclise. Mas esse assunto é um pouquinho mais à frente, tá certo? Vamos lá. Os pronomes de tratamento também são chamados de pronomes pessoais e têm a função de representar a forma de tratamento a ser usada no trato com certas pessoas. Então, basicamente, quais são os nossos pronomes de tratamento? Senhora, senhorita, dona, madame, você, vossa excelência, vossa magnificência, vossa majestade, vossa senhoria e por aí vai. Os pronomes de tratamento têm a função de determinar a forma como você vai se dirigir a determinadas pessoas. Obviamente, nós não podemos esquecer que tais pronomes de tratamento são designados de acordo com o cargo que a pessoa está exercendo, tá certo? Muito cuidado quanto a isso. Outra relação é quando ele fala que a pessoa com quem se fala pode ser expressa pelo pronome de tratamento e esse fato leva o verbo e os pronomes para a terceira pessoa. Prestem bem atenção. As provas do CESP, hoje, já trazem uma relação chamada de redação oficial. Esta redação oficial, que aparece lá em minha prova, assim, de acordo com o Manual de Redação Oficial da República Federativa do Brasil, presta bem atenção. Aí, nesta construção, ele te joga uma relação sobre o pronome de tratamento. Na hora, você não percebe que, na verdade, a banca só está te exigindo conhecimento gramatical. Exatamente. Você, quando pega essa prova, você faz, meu Deus do céu, eu não estudei isso. Mas, na verdade, ela está te dizendo assim, como é que eu trabalho as outras construções quando estas construções me remetem a um pronome de tratamento. Isso, em nossa gramática, se chama concordância, gente. Exatamente. Na verdade, qualquer pronome de tratamento que venha empregado no meu contexto, tudo que fizer referência a este pronome tem que estar na terceira pessoa do singular. Nada de achar que, por exemplo, quando eu falo Vossa Excelência, o vossa aí não te pede as demais construções na segunda pessoa do plural, não é? Vossa Excelência, estais enganado. Nada disso. Vossa Excelência está, terceira pessoa do singular. Vossa Excelência pode trazer, podes, ou nessa construção aí eu não vou empregar mais o verbo, mas percebam, Vossa Excelência pode trazer a vossa esposa de forma alguma. Vossa Excelência pode trazer a sua esposa. Não esquece, de acordo com o Manual de Redação da República Federativa do Brasil, tudo aquilo que fizer referência ao teu pronome de tratamento deverá estar também na terceira pessoa do singular, seja então um verbo ou outro pronome que nos remetam a tal pronome de tratamento. Muito cuidado com isso aí, tá bom? Simbora. Os únicos pronomes de tratamento que admitem o uso do artigo, acompanhando-os, são senhor, senhora e senhorita. Detalhe, é exatamente aí, nessa questão do senhora e do senhorita, que como são os únicos pronomes de tratamento que admitem o artigo, então vão fazer referência à nossa regra geral de acordo com o emprego obrigatório do acento grave. Isso mesmo. Com os pronomes de tratamento senhora, senhorita, o emprego do acento grave é obrigatório. Dona e madame também se incluem nessa relação, mas para que eu trabalhe o acento grave, dona e madame têm que estar especificados. Então, se eu disser, refiro-me à senhora, este A com crase. Refiro-me à senhorita, este A com crase. Porém, se eu disser, entreguei as flores à dona, preste atenção, quem entrega algo a alguém. Dona também é um pronome de tratamento, porém não é acompanhado de artigo, a não ser que venha especificado. Entreguei as flores à dona Lúcia, à madame Lúcia. Então, eu vou empregar aí o acento grave. Atenção quanto a isso, certo? Continuemos, vamos lá. Pronomes possessivos.
São aqueles pronomes que estabelecem uma relação de posse entre os elementos regente e regido. Aí você se pergunta, o que vem a ser um elemento regente e regido? Regente é aquele que te pede um complemento, regido é aquele que complementa o regente. Eu quero o quê? Regente. Água. Regido. Completou aí, então, o sentido do verbo, neste caso. Como termo regente, eu posso ter tanto um verbo quanto um nome. Não importa. O que importa é que haja a presença do regente e do regido. Outro detalhe interessante nessa questão dos pronomes possessivos. Você sabia que em relação ao seu corpo, você não pode usar o pronome possessivo? É proibido. Isso é regra gramatical. Então, geralmente, o que é comum nós falarmos? Não, hoje eu vou à minha casa porque eu estou com minha cabeça doendo. Errado. Eu estou com a cabeça doendo. Eu torci meu dedo. Errado. Eu torci o dedo. Quando você não põe um determinante é porque esta parte do corpo é sua. Então, é proibido você usar o pronome possessivo em relação ao seu corpo. Nada de falar, estou com minha cabeça doendo. Estou com a cabeça doendo. Torci meu pé. Torci o pé. Tá certo? Atenção quanto a isso. Vamos lá. Há casos em que um pronome pessoal oblíquo é usado com valor possessivo. Nós iremos estudar isso um pouco mais adiante. Mas vejam só, muito cuidado quando nós trabalhamos a relação do pronome dentro da nossa prova. Muito cuidado. Às vezes, você visualiza um pronome oblíquo, mas esse pronome oblíquo não está ali exercendo a função de oblíquo, e sim de possessivo. O que acontece? Quando você desmonta uma função morfológica, em sequência, você desmonta uma função sintática. Eu estou a te dizer o seguinte, se o lhe, por exemplo, o me, o nos, não está ali como oblíquo, por consequência, eles também não exercerão a função de complementos. Por consequência, uma vez que eu sei que o pronome pessoal do caso oblíquo exerce a função de complemento, se ele não exerce também a sua construção como oblíquo, por consequência, não será também um complemento. É aí que entra o nosso oblíquo com valor de possessivo. Muito cuidado. Se eu digo assim, por exemplo, o peixe caiu lhe na rede. Preste atenção. O peixe caiu lhe na rede. Trocando isso em miúdos, eu estou a dizer o peixe caiu na rede dele. Isso implica dizermos que o lhe aí empregado não é oblíquo. Agora, seguindo o raciocínio, se não é oblíquo, também não pode ser complemento. Por consequência, se o lhe foi trocado por dele, será um oblíquo com valor de possessivo e em sua função, no caso sintática, exercerá como adjunto adnominal. Isso mesmo, o lhe pode ser adjunto adnominal, dependendo de como este pronome apareça em teu contexto. Muita atenção, porque muitas vezes nós associamos o lhe ao complemento, chamando-o então de objeto indireto. Muita atenção nesta construção. Nem sempre o seu oblíquo virá exercendo tal função. O oblíquo pode vir com uma roupagem nova e exercer a função de pronome possessivo. O que eu tenho que lembrar? Se não é oblíquo, não é complemento. Se é possessivo, adjunto adnominal e tem sempre a relação entre posse. É só você trocar. Se eu disser assim, por exemplo, o vento acariciava-me o rosto. Perceba, o vento acariciava o meu rosto. Me, oblíquo, com função de possessivo. Neste caso, adjunto adnominal. Muita atenção quanto a isso. Iremos estudar este assunto um pouco mais adiante. Não se preocupe, tá bom? Voltemos ao slide. Pronomes demonstrativos são aqueles pronomes que têm a função de indicar a posição dos seres no espaço e no tempo. Neste caso, nós iremos dizer que estes pronomes têm função deítica, não é? Em relação ao espaço e a tempo. Agora,
Quando tais pronomes fazem referência aos elementos do texto, ele tem a função anafórica ou uma função catafórica. Vamos explicar? Se eu falo em tempo e espaço, eu digo que tal pronome tem função deítica. Se eu falo em elementos do texto, eu tenho uma função anafórica ou catafórica. Vai depender da posição. Anafórica, antes. Catafórica, depois. Por exemplo, esse é o assunto. Esse. Este é o assunto. Este. Como eu emprego isso em um contexto? Preste bem atenção. Fumar e beber fazem mal à saúde. Esses são o problema de alguns brasileiros. Por que eu falo esses? Porque eu faço referência a fumar e a beber. Agora, estes são os problemas de alguns brasileiros. Fumar e beber. Perceberam? Quando eu uso esse, a função é anafórica. Quando eu uso este, a função é catafórica. Antes e depois, tá certo? E como fica aí a relação daqueles pronomes chamados de deíticos? Por exemplo, em 1500, o Brasil foi descoberto. Naquele tempo, olha só, eu determinei aí tempo e espaço. Naquele é chamado então de pronome deítico, tá bom? Voltemos ao nosso trabalho, vamos lá. Os pronomes demonstrativos também podem substituir algum termo, expressão, oração ou ideia, evitando sua repetição, neste caso, fazendo o papel de termos vicários. Preste bem atenção. Há muito tempo eu planejo sair de férias e vou, olha só, vou sair de férias. Não é isso? No meio desse ano. Olha, desse, vamos aproveitar, função deítica, não é? Quando eu digo vou fazê-lo, a minha função aí é de um termo vicário, uma vez que retoma a expressão sair de férias. Preste atenção, fazê-lo, fazer isso, sair de férias, não é? Outro exemplo, eu lhe jurei que seria fiel e vou ser fiel, ou seja, vou ser isso me leva à expressão fiel. O pronome, no caso, permanece neutro, sem inflexão de gênero ou número, uma vez que isso acontece com o pronome isso. Isso aí não flexiona nem gênero e nem número. O que vem a ser, então, um pronome indefinido? São aqueles que têm sentido vago ou indeterminado, representados por nada, tudo, alguém, ninguém. Esses pronomes não definem, não determinam quem, por exemplo, executa a ação. Eu posso dizer assim, Felipe, alguém ligou para você. Aí Felipe vai dizer assim, certo, quem ligou para mim? Não sei. Alguém é um ser indeterminado. Você sabe que executou-se a ação, mas não sabe quem a executou, tá bom? Voltemos ao slide. Pronomes interrogativos. Tais pronomes pertencem à classe dos pronomes indefinidos. Na verdade, ele fala em subclasse, mas vamos esquecer essa expressão subclasse, né? Então, pertence à classe dos pronomes indefinidos. Qual é aí a atenção que nós devemos prestar quando trabalhamos um pronome interrogativo? Muitas vezes, tal pronome pode ser confundido com um pronome relativo, porque são grafados da mesma maneira, da mesma forma. O que nós precisamos prestar bastante atenção é quanto ao emprego de tal pronome. Perceba, o pronome interrogativo, o próprio nome já está dizendo, é um pronome utilizado para interrogações, sejam então diretas ou indiretas. Já o pronome relativo tem a função de nos remeter a um termo antecedente, neste caso, um substantivo. A função do pronome relativo é substituir o substantivo que está antes dele. Já o pronome interrogativo tem a função de fazer uma pergunta, de uma interrogação mesmo, tá? Vamos lá, vamos ver o que diz o nosso slide. Muito importante é compreender a distinção entre
os pronomes interrogativos e os pronomes relativos, uma vez que a grafia é a mesma em alguns casos, como, quando e quem. De que forma isso acontece? Prestem bem atenção. Se eu disser assim, quem bateu a porta? É uma interrogação. Então, este quem é um pronome interrogativo. Agora, sou eu quem fará o programa. Olha só, o quem aí está me remetendo a um pronome substantivo, que é o eu. Então, este quem é um pronome relativo. Outro exemplo que nós podemos também trabalhar é quando farei a prova. Olha, o quando aí é um pronome interrogativo. Então, muita atenção nesta relação entre pronome interrogativo e pronome relativo. Lembrem-se de que o pronome relativo necessita de um termo substantivado que esteja antes dele, uma vez que a função de tal pronome é exatamente substituir o termo substantivado. Tá certo? Voltemos ao slide. Os pronomes indefinidos são usados em interrogações, olha aí o que nós já falamos, diretas ou indiretas, enquanto que os pronomes relativos representam a referência feita aos seus antecedentes. Cheguemos então aos pronomes relativos. Primeiro passo. Quando nós trabalhamos pronomes relativos, nós mexemos com duas construções em nossa oração. E na nossa oração, que eu falo de uma forma geral. Nós mexemos com a construção chamada de regência, seja ela nominal ou verbal, né? Então, quando eu trabalho o pronome relativo, eu trabalho regência. E nós também trabalhamos a relação de orações adjetivas. E ainda me estendo um pouquinho mais. Entra também nessa relação a pontuação. Lembram disso quando nós iniciamos a nossa aula? Então, quando nós mexemos com o pronome relativo, nós trabalhamos sintaxe de período, sintaxe de regência e pontuação. O que isso quer dizer? Se eu erro um detalhe, eu derrubo as três construções. Então, muita atenção quanto ao emprego deste pronome. Voltemos ao slide. Os pronomes relativos referem-se a um termo anterior, chamado de antecedente, ou referente. Nesse caso, pode ser um substantivo ou um pronome substantivo. Lembram da oração que eu acabei de utilizar? Sou eu quem fará a prova. Presta bem atenção. O eu aí é um pronome substantivo. Por quê? Porque substituiu o substantivo. Quando eu empreguei o quem, eu fiz referência exatamente ao termo antecedente. É a função do pronome relativo, tá certo? Sempre dão início, olha só, a orações subordinadas adjetivas. E devido à presença da pontuação, podem ser classificadas como, vamos aproveitar, restritivas. Com o emprego da pontuação, você classifica a oração, não é? Então, restritivas ou explicativas. As restritivas são aquelas que não trazem a pontuação e as explicativas são aquelas que trazem. Muito cuidado, porque a nossa banca adora esse tipo de construção. Preste bem atenção. Quando a tua oração vier iniciada por um pronome relativo, seja este pronome então o que, o quem, o cujo, o onde, o qual. Estes pronomes sempre encabeçarão uma oração adjetiva. Qual é o detalhe? Geralmente a banca te diz que você pode trocar o que por um qual. Muito bom. Agora, cuidado com alguns empregos. O onde, por exemplo, só pode ser utilizado se a tua referência anterior for um lugar. Que e qual podem ser usados tanto para coisa quanto para pessoa. Já o quem só pode ser usado para a pessoa e o grande detalhe, regido por uma preposição. O cujo pode ser usado entre substantivos, desta forma, empregado entre o possuidor e a posse. É a única forma de empregarmos o cujo, tá certo? Entre o possuidor e a posse. Aí vem a pergunta, e se estes dois substantivos estiverem invertidos, posse e possuidor, o emprego do cujo está certo? Está, porque está entre os substantivos. Mas a construção em relação a possuidor e posse é que nos remete a uma resposta errada, tá certo? Cuidado com isso aí.
Pronomes pessoais. Agora nós iremos fazer o seguinte. Vamos mastigar um pouquinho esses pronomes, não é? São chamados de pronomes pessoais do caso reto, como já havíamos colocado, e pronomes pessoais do caso oblíquo. Repetindo, são chamados de pronomes pessoais do caso reto porque funcionam como sujeito ou predicativo do sujeito. Por esse motivo, nosso gramático Rocha Lima chama tais pronomes de pronomes subjetivos, porque exercem a função de sujeito. Percebam, tu não és eu. Aí a pergunta, quem não é eu? Tu. Este tu é o nosso sujeito. Devido à presença de um verbo de estado, que é o nosso verbo de ligação, este eu, que aqui está, exerce a função de predicativo do sujeito, tá? Então, o tu é sujeito e o eu aí é predicativo do sujeito. Agora, reparem como me aparece a próxima relação, o próximo exemplo. O fato de ele reconhecer. É comum nós utilizarmos estas duas construções de uma forma contraída. Neste caso, é comum nós falarmos o fato dele reconhecer, mas vejam só, o executor da nossa ação aí, nesse caso, o nosso sujeito, não é dele, é ele. Quem é que vai reconhecer? Não é ele? Então, eu não posso contrair a preposição mais o pronome. Por que isso? Se eu faço esta contração, preposição e pronome, surgirá uma preposição contraída. E nós sabemos que não existe sujeito preposicionado. Nada da existência da contração se houver um executor de ação. Essa relação nos remete a um ditado bem prático. Chegou a hora da onça beber água. Preste atenção. Quem é que vai beber água? Não é a onça? Então, vamos desmembrar isso aí. Chegou a hora de a onça beber água. O Dia dos Pais está próximo, não é isso? Então, é dia dos filhos darem presentes aos pais. A pergunta é a seguinte: quem é que vai dar presente aos pais? Os filhos. Perceberam? Então, vamos retificar? Chegou o dia de os filhos darem presentes aos pais. Nada de contração. Não existe sujeito preposicionado. Cuidado com isso aí, tá bom? Vamos ao nosso exemplo. O fato de ele reconhecer o erro não importa. Quem é que vai reconhecer o erro, né? Neste caso, ele. Então, olha, não há contração, ele aí exerce a função de sujeito. Pronomes pessoais do caso oblíquo. Os oblíquos funcionam como complemento, motivo pelo qual o mesmo gramático chama tais pronomes de pronomes objetivos. Por que isso? Quando você fala em complemento, além do complemento nominal, né, que é um caso à parte, nós iremos estudar, mas eu também tenho um complemento verbal que é chamado de objeto. Neste caso, quando eu chamo um complemento verbal de objeto, esse objeto será então classificado como um objeto direto e objeto indireto. O mais interessante é que estes objetos terão os seus pronomes específicos. Iremos estudar isso aí daqui a pouquinho para que a gente possa permitir aí a distinção entre os objetos, tá certo? Voltemos ao nosso slide. Vi-o na rua, deu-lhe um bom presente. Quero comprá-las, filos entrar. Prestem bem atenção. Quando eu digo vi-o na rua, qual é a função do pronome? Não é substituir o substantivo? Vamos colocar aqui Felipe. Uma homenagem aqui ao rapaz que está filmando minha aula. Então, eu digo, vi Felipe na rua. Olha só, Felipe é o meu substantivo. O substitui Felipe. Então, isso quer dizer que este o está exercendo a função de complemento. Marca aí. Quando eu falo, deu-lhe um bom presente. Vamos colocar novamente aqui, ó. Vamos puxar. Vamos colocar Felipe. Como fica a minha construção quando eu faço a substituição? Deu um bom presente a quem? A Felipe. Aqui, na primeira construção, o verbo ver
me pede a pergunta vi quem. Olha só, gente. Diante da minha pergunta, não apareceu preposição. Isso quer dizer que Felipe exercerá a função de objeto, neste caso direto, função remetida também para o meu pronome oblíquo. Então, se Felipe é objeto direto, meu pronome oblíquo também exerce a mesma função. Acontece a mesma coisa na segunda construção. Quando eu digo deu-lhe um bom presente, deu o quê? Um bom presente a quem? A Felipe. A diferença agora, vou escrever aqui ao lado, ó, é que a minha pergunta veio regida por uma preposição. Aí agora vem a sua pergunta para mim. Como distinguir o a, artigo, e o a, preposição, nestas perguntas? Quando é que eu vou saber que este a é preposição? Preste bem atenção. O único artigo que aparece na tua pergunta, quando você direciona ao verbo, é o o. Se não aparecer o artigo o, qualquer outra construção que aparecer é preposição. Repetindo, o único artigo que aparece é o o. Aparecendo uma outra construção é a preposição. Por este motivo, o a que aparece na minha pergunta, a quem, não é artigo, e sim preposição. O único artigo que aparece é o o. O que aparecer diferente do o é preposição. Tá bem? Vamos lá.